Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé, aqui na nossa Constante TV. Nós estamos trabalhando com uma das instituições mais poderosas da igreja medieval, que é o papado. Aquele homem que senta na cadeira lá em Roma e é a maior autoridade dos católicos. E por um tempo na história foi a maior autoridade da Europa, o papado, a maior autoridade da Europa. Temos visto que isso começou há muitos séculos, desde o século V, com o Papa Leão I. E vimos na aula passada Gregório, já 100 anos depois, no século VI, reproduzindo essa figura que transitava entre os dois mundos, espiritual, religioso e temporal, político. E vimos também como Gregório trouxe doutrinas à igreja, doutrinas estranhas ao texto bíblico, mas aceitas na sua época, inclusive até hoje. Do purgatório, da missa, da penitência, etc., né? Até da missa depois da morte de um ente querido. Isso tudo Gregório criou, incluiu superstições, lendas, crendices, tudo, e travestiu isso em doutrina cristã. Por isso que protestante algum aceita doutrina, não só estas, mas todas, que não sejam fundamentadas na Escritura Sagrada. Nós, para completarmos essa sequência dos papas, desses primeiros papas, a gente vai ver hoje os sucessores de Gregório Grande. Os sucessores de Gregório o Grande, já no século VII, né? Lembra que Gregório assumiu o papado em 590, final do VI século, e foi até 604, comecinho do século VII. Por que é importante passar por isso? Porque na última aula dessa temporada, será na próxima semana, nós vamos encerrar com o estabelecimento no século VII de um imperador que será coroado pelo Papa. Pelo Papa. No ano de 800. Ano de 800. Quando nós terminaremos a nossa segunda temporada, né? Quando Carlos Magno assumir como rei dos francos e criará o Império Carolíngio, aí nós já começaremos a nossa terceira temporada para dar sequência à nossa história, que será uma outra guinada na história do cristianismo. Para completar, vamos falar hoje sobre os papas sucessores de Gregório o Grande. Já estamos no século VII. Falamos de Leão, século V, falamos de Gregório, século VI, e agora os sucessores no século VII. E o primeiro papa sucessor de Gregório é Sabiniano. Veja a data dele, 604, é a data que morreu Gregório, então assumiu Sabiniano até 606. Sabiniano, sucessor imediato de Gregório, vendeu o trigo que Gregório tinha distribuído gratuitamente. Só para lembrar, né, Gregório, ele utilizou os recursos da igreja para matar a fome dos pobres, naquela época de caos, de peste na Europa. E ele deu de graça o trigo para a população pobre. Quando ele morreu, o próximo Papa Sabiniano criticou essa atitude de Gregório e, ao invés de dar o trigo para o pobre, começou a vender. Olha só, os papas não se entendiam, não havia uma política única, era cada papa com sua política, né? Então Sabiniano, que é o sucessor direto, né, imediato de Gregório, vendeu o trigo que Gregório tinha distribuído gratuitamente. Começou uma campanha de difamação contra Gregório, dizendo que ele tinha utilizado o patrimônio da igreja para se fazer popular. Veja só, um padre falando mal do outro papa, né? Um papa criticando, difamando o outro papa. Séculos depois,
séculos depois, a igreja vai instituir um dogma. O dogma da infalibilidade papal que você conhece. Isto é, num ponto da igreja, da história da igreja, os papas começam a ser infalíveis. Não são todos papas, esses não são infalíveis? Como é que um papa, a gente vai ver papa até condenado como herege? Os papas são infalíveis ou não são infalíveis? Eles erram ou não? São pecadores ou não? Ora, só cego não vê que papa é um ser humano como outro qualquer. E não é um dogma criado num ponto histórico que, a partir dali, o papa não erra mais. Ele errou antes. Mas não são papas os que vieram antes. Veja a confusão teológica que o dogma traz. Por que o dogma traz confusão? Porque não é fundamentado na Escritura. Portanto, Sabiniano começou uma campanha de difamação de Gregório, que foi um papa famosíssimo. Porque Gregório dava o trigo e Sabiniano queria vender o trigo, dizendo que Gregório fez isso para se tornar popular. Sabiniano morreu, portanto, antes de completar 2 anos de pontificado. Morreu com 2 anos de papa, né? O próximo papa sucessor é o Papa Bonifácio III. Ele só é de um único ano, olha, 607. Nem um ano esse pontificado durou. Conseguiu, Bonifácio III, conseguiu que o imperador Focas, imperador do Oriente, lhe concedesse o título de bispo universal que Gregório tinha recusado. Mais tarde, outros papas citaram este precedente para dizer que a Igreja Bizantina também chegou a reconhecer a supremacia de Roma. Veja só, né? Papa Bonifácio conseguiu que o imperador Focas, lá do Oriente, fizesse uma medida provisória dizendo que o Papa de Roma era o Papa universal. Veja que a tendência do bispo de Roma é ser supremo, é ser universal, acima de todos os outros bispos. E o imperador Focas do Oriente, na época, brigado com o patriarca da Igreja Oriental, portanto, como vingança, disse que Bonifácio era, portanto, o bispo acima de todos os bispos. Os papas que vieram depois de Bonifácio utilizaram esse mesmo argumento, que até o Império Bizantino, chamado Império Oriental, também considerava os papas do Ocidente superiores aos demais. O papado de Bonifácio III não durou 1 ano. Veja só que a instabilidade da direção da igreja era grande. No próximo slide, nós temos papas de 607 a 625. Bonifácio IV, Deodato, Bonifácio V. São os papas seguintes, né? De 607 a 625, houve uma sucessão de 3 papas que conseguiram restaurar parte da glória que o papado tinha perdido. Estes pontífices voltaram à vida austera que Gregório tinha levado e puderam fazer algumas reformas na disciplina eclesiástica e organizar a igreja. Veja só, de Gregório até eles, o papado já havia declinado. E estes próximos papas conseguiram resgatar parte do prestígio que Gregório havia angariado. Vamos lembrar esse contexto do século VII agora nesse próximo slide. Como é que estavam as igrejas do Ocidente e do Oriente no século VII? Para a gente entender essa relação das duas igrejas, né? Olha só, os imperadores de Constantinopla tinham a última palavra em questões eclesiásticas. Lembra que eu tenho dito? Aqui está, ó, Constantinopla, também chamado de Bizâncio, que é uma cidade antiga, tinha esse nome, né? Reino do Oriente. No Oriente, já falei isso algumas vezes, havia imperador, não deixou de ter,
O Ocidente deixou de ter quando os papas assumiram a parte política e angariaram poder político. Aqui não. Se havia imperador, ele comandava tudo, inclusive a igreja. A igreja, portanto, era um setor do Estado, do Império Oriental. Portanto, a última palavra em questões religiosas, teológicas, eclesiásticas, vinha do imperador. O imperador tirava a patriarca, colocava a patriarca. O imperador dizia o que era heresia, o que não era heresia. O imperador comandava a igreja. Isso na parte oriental, de Constantinopla para a área que conhecemos como a Palestina, inclusive a parte do Egito embaixo. Já no Ocidente, a situação era bem diferente, pois frequentemente não houvera um poder civil efetivo. Isto é, no Ocidente, os papas, a igreja, nunca se acostumou a ser comandada por um imperador. Porque ela já nasceu, o poder papal nasceu sem comando central. Portanto, nunca aceitou ser comandada por qualquer rei, qualquer imperador. É uma característica do papado da igreja medieval na parte ocidental. A igreja nunca aceitou a mão do Estado sobre ela, nunca. Ela queria colocar a mão no poder temporal e fez. Ela quis comandar politicamente e comandou a Europa ocidental, mas o contrário, ela nunca aceitou que os imperadores, que os reis, mesmo que os reis mais poderosos que ela, né, germânicos, quisessem, ela não aceitou, porque ela não tinha esse histórico da igreja oriental, que é sempre subjugada ao poder imperial. Então, é importante perceber esse contexto no século VII em que estamos, né? Perceber a diferença das igrejas, tá certo? Essa diferença é tão grande que vai aumentar, recrudescer até chegar ao cisma, o grande cisma, em 1054, que de fato a igreja é separada em igreja católica romana no Ocidente e igreja ortodoxa grega no Oriente. Tá certo? Até chegar lá tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte. Mais um pouquinho do contexto da Europa do século VII, para a gente conhecer um pouquinho de como era a vida dessas igrejas. No século VII não havia imperador no Ocidente e a Itália estava na esfera da influência de Constantinopla. Isto é, não havia imperador, mas havia imperador aqui, no Oriente. Então, o Ocidente, em tese, estava sob a direção do imperador do Oriente. Isto é, a Itália, Roma, tinha o imperador do Oriente como seu imperador, estava sob a influência dele. Os imperadores orientais quiseram impor sua vontade sobre os papas, assim como tinham feito com os patriarcas de Constantinopla. O imperador do Oriente queria colocar a mão em Roma, na igreja de Roma, porque eles faziam isso já na igreja ortodoxa, na igreja de Constantinopla. Só que o Papa daqui nunca aceitou, a igreja nunca aceitou esse estado de coisa, né? Então o próximo Papa do século VII é esse aqui, ó, Papa Honório I, 625 a 630. Veja que estamos avançando pelo século VII para mostrar os papas que foram papas, os bispos que foram papas nessa época, né? Esse aqui é um Papa complicado, né? Nessa época não havia ainda o dogma da infalibilidade papal, né? Porque esse Papa falhou, ele foi falível. Veja só, pressionado pelo imperador do Oriente, Heráclio, que era o imperador do Oriente, o Papa se declarou monotelista. Não dá tempo de falar sobre isso, né? Mas monotelismo era uma heresia. Isto é, lembra daquela discussão que Jesus tinha duas naturezas? A de Nestório, né, que dizia isso? O nestorianismo dizia isso. Duas naturezas. E que o monofisismo dizia, não, era uma única natureza, a divina. E resultado disso tudo Jesus tinha duas vontades ou uma vontade? A vontade divina, a vontade humana. Qual das duas ou é uma? Qual das duas ou uma só? É a heresia do monotelismo. Mono, um,
telos, em grego é vontade. Quando Jesus agia, qual era a vontade ali? Era divina, era humana. Esse Papa aqui, Honório I, foi pressionado pelo imperador do Oriente a se declarar monotelista, isto é, a dizer que Jesus não tinha duas vontades, tinha uma apenas, monotelos, né? Uma única vontade. No terceiro concílio de Constantinopla, em 680, portanto já perto do final do sétimo século, o Papa Honório, que tinha morrido 40 anos antes, foi declarado herege. Olha só, um Papa que foi considerado herege em concílio 40 anos depois da sua morte. Veja só que a situação essas histórias dos papas são complicadas, né? Tem papas bons como Leão, século V, como Gregório, século VI, e papas no século VII, como Honório, heréticos, né? Heréticos, complicado isso. O próximo papa é Martinho I, 649 a 655. Convocou, o que esse papa fez? Convocou o concílio de Latrão, em 649, condenando o monotelismo, defendido pelo imperador Constante II do Oriente. Esse foi um papa corajoso. O imperador do Oriente era um monotelista, mas o papa no Ocidente condenou, portanto, condenou o imperador também a ser um herético, né? Resultado dessa coragem de Martinho I, foi preso e exilado pelo imperador Constante II, devido à sua posição firme, e morreu como confessor da fé. Esse foi um bom papa, né? Ortodoxo, diferente do Honório, que foi um herege. Chegando ao fim do século VII, é preciso a gente perceber um contexto aqui, nessa próxima tela. Para a gente compreender essa evolução da Igreja na Idade Média, a gente volta sempre ao contexto histórico para entendermos o pano de fundo que ampara esse entendimento da Igreja medieval. O conflito entre o Império Oriental e a Igreja do Ocidente surgiu de novo quando, do concílio que o imperador Justiniano II convocou em fins do século VII, o concílio em Trulho. Por que tinha esse nome? Nome dado por ter se reunido num dos salões do Palácio Imperial que recebia esse nome. O que decidiu esse concílio em Trulho, século VII? Confirmou a primazia do patriarca de Constantinopla no Oriente, isto é, o concílio diz assim, não, o supremo religioso aqui, a autoridade máxima, não é o Papa, é o patriarca da Igreja Oriental. Então, na Igreja do Oriente, a autoridade não era Roma, era Constantinopla. Não era o Papa, era o patriarca. Então, o concílio decidiu isso. Por quê? Porque Roma queria ter a primazia. Queria comandar o Oriente, queria ser o Papa universal. E a Igreja, por esse concílio, não aceitou isso. E constituiu o quê? Confirmou a primazia do patriarca de Constantinopla no Oriente como autoridade da Igreja Oriental. O que mais fez esse concílio? Permitiu o casamento de padres. Olha só que interessante. Mas reafirmou o celibato obrigatório para bispos. Isto é, bispo não podia casar-se, um bispo oriental da Igreja do Oriente não podia casar-se. O padre podia contrair matrimônio. Então o concílio decidiu isso. Olha, bispo, que é uma classe na hierarquia da igreja mais alta, não podia casar, tinha que se dedicar à igreja, tudo certinho. Mas o padre da paróquia, o mais baixo do bispo, podia casar, sem problema nenhum. Resultado, a Igreja do Ocidente não aceitou isso, como os padres não são casados até hoje, né? Nesse próximo slide, a gente vê mais algumas decisões do concílio, né? O Papa Sérgio I, o Papa do Ocidente, né?
recusou-se a assinar as decisões do concílio. Isto é, o Papa Sérgio I é um Papa de Roma e ele não subscreveu as decisões do Concílio do Oriente. Não subscreveu. Isto é, casamento de padres, autoridade do patriarca, não. Esta rejeição por parte do Papa contribuiu para o crescente cisma entre as igrejas oriental e ocidental, que culminaria séculos depois no grande cisma de 1054. Veja só, as diferenças entre as igrejas estavam aumentando, estavam se consolidando. Agora são decisões locais que o outro não aceitava, isto é, começa a se recrudescer essas diferenças entre a igreja, que será no cisma de 1054 a igreja ortodoxa, que existe até hoje, da igreja romana, que existe até hoje, na Itália. Muito bem. Vamos relembrar o contexto, importantíssimo conhecer o contexto nesse próximo slide, contexto dos dois setores da igreja, ocidental e oriental. Vamos ver primeiro o contexto bizantino, da igreja do Oriente. Contexto aqui, ó, Constantinopla, atual Turquia, Palestina, norte do Egito, né, da África, com Cirene, né, Alexandria e o Egito. Isso aqui é o reino do Oriente. Como é que estava esse reino no século VIII? Estamos já no século VIII, olha só. Já estamos caminhando para o fim da nossa segunda temporada. Ela vai até o século VIII, num ponto específico que vamos tratar na próxima semana. Século VIII. Como é que era o contexto da igreja bizantina no século VIII? Enfrentava desafios internos e externos. Quais eram os desafios internos? Disputas internas pelo poder e desafios à autoridade imperial. Externos, o império continuava a enfrentar ameaças e invasões por parte dos árabes, que estavam expandindo seus territórios rapidamente. Eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: a gente vai tratar dos árabes, né, dos muçulmanos mais à frente, na nossa próxima temporada. O que acontecia? O que aconteceu no século VII, no Oriente? O surgimento do islamismo, com Maomé, início do século VII. E com a morte dele, o islamismo começou um processo expansionista agressivo. E a parte oriental viveu por muito tempo pressionada pelas invasões islâmicas, dos árabes, das tribos árabes. No século VII foi tão grande a expansão, né, do islamismo, que ele tinha duas frentes de expansão. A primeira, o Oriente. Batia na porta de Constantinopla. Conquistava regiões ali da Palestina. Século VII, os árabes já assumiram Jerusalém, Antioquia, o norte do Egito, já era tudo muçulmano, século VII. E eles invadiram aqui, ó, a Península Ibérica, chegaram aqui no século VII, passaram pelo Estreito de Gibraltar, indo pelo norte da África, eram chamados mouros, eram muçulmanos. Portanto, século VII, o século de expansão islâmica. E o reino do Oriente, pressionado o tempo todo pelas tribos árabes para conquistar. Ela vai cair no final da Idade Média, em 1453, com os turcos otomanos invadindo Constantinopla, usando pólvora e derrubando as muralhas, e tomou aquela região toda, onde hoje é Istambul, uma região muçulmana. Portanto, no século VIII, no reino bizantino, além das questões internas, disputa de poder, que os imperadores, né, lutando entre si, um após o outro, e essas invasões, que era a expressão do desafio externo. O que acontecia no reino do Ocidente, nesse século VIII?
O Ocidente, portanto, essa parte aqui, ó, da Península Itálica até a Península Ibérica. Depois daqui só Oceano Atlântico, beleza? Então, como é que era essa região aqui, da parte ocidental, no século VIII, que estamos agora na nossa caminhada da história? Passava por transformações significativas, com o surgimento de novas forças políticas e religiosas. Quais forças políticas? Sob o reinado de Carlos Martel, os francos começaram a se consolidar como uma força dominante na Europa ocidental. Olha só, no século VII, século VIII, um reino bárbaro começou a se consolidar como um grande império. São vários reinos bárbaros, mas um deles começou a se consolidar, que são os francos aqui, ó. Lá na parte onde hoje é a França. Por isso o nome franco, né? Na época do Império Romano, da época bíblica, era chamada de Gália. Galícia, de Gália, agora são os francos. É um reino germânico. Esses francos começaram a criar o império, começaram a invadir, conquistar. Foram os francos, no começo do século VIII, em 732, que Carlos Martel conseguiu conter o avanço dos mouros que estavam aqui na Península Ibérica. Eles queriam invadir a Europa. A intenção do islamismo era conquistar terreno. O que aconteceu? Em Poitiers, ou em Tours, que é uma cidade francesa, Carlos Martel, que era o rei dos francos, conseguiu interromper o avanço islâmico. Se Carlos Martel não tivesse contido o avanço islâmico dos mouros na Península Ibérica, a Europa toda seria tomada pelo poder muçulmano. Mas Carlos Martel Franco, que era uma potência que estava se consolidando na Europa, conseguiu, portanto, conter o avanço islâmico. Portanto, esse reino franco é um reino importantíssimo para a gente entender a Idade Média. Desse reino franco vai resultar no Império Carolíngio, que é o império divisor de águas no ano 800, que vai começar uma nova fase na história da Europa e da Igreja. A gente vai até na próxima semana, até a coroação de Carlos Magno. Aí a nossa temporada acaba. Na terceira temporada a gente vai começar do Império Carolíngio até mais à frente, tá certo? Para você perceber como é importante esse Império franco, agora ainda franco, né? Século VIII. Esse é o desafio dessas mudanças. E é o desafio religioso. Houve esforços contínuos para consolidar a doutrina e a administração da Igreja. A influência do papado estava crescendo com papas como Gregório II. Aqui está, ó, Gregório II. É o próximo papa que a gente vai conhecer. Veja a data, né? Século VIII, 715 a 731. Gregório II, a gente falou de Gregório I, né? Esse é o segundo, entrou em choque com a corte de Constantinopla. Durante o papado de Gregório II, o imperador bizantino Leão III iniciou a política iconoclasta, que envolvia a destruição de ícones e outras imagens religiosas. Gregório II se opôs firmemente a essa política. Resultado, houve novamente uma ruptura entre Roma e Constantinopla. Essa controvérsia iconoclasta é o seguinte: o reino oriental, o Império Oriental, no século VIII, a partir do VII, começou a ser criticado pelos muçulmanos. Os muçulmanos, que eram monoteístas, viam os cristãos se ajoelharem na frente de ídolos, de imagens, de estátuas dos santos católicos.
e acusaram os cristãos de idólatras. Vocês são idólatras, vocês adoram outras coisas que não Deus. O imperador, lembra que o imperador sempre com mão firme sobre a igreja, comandando ele. O imperador decidiu, não o patriarca, não a igreja, o poder civil, decidiu destruir todas as imagens das igrejas e proibir a veneração a esses santos. Não pode haver mais estátuas na igreja, porque nós não adoramos unicamente a Deus. Por isso o nome iconoclasta, o destruidores de imagens. O Papa Gregório de Roma não aceitou esta atitude e manteve a veneração aos santos. Manteve as estátuas dos santos na igreja. Então, veja essa diferença entre a postura da igreja oriental e ocidental, né? Uma aboliu as imagens do Oriente. A do Ocidente manteve as imagens. Gregório, portanto, não aceitou a decisão do imperador do Oriente e manteve a imagem. Resultado, houve novamente uma ruptura entre Roma e Constantinopla. Eu quero terminar essa aula de hoje propondo a você uma reflexão do que temos visto, né? A aproximação é uma pergunta que faço para você refletir. A aproximação e o envolvimento da igreja, tanto do Oriente como do Ocidente, com a política do Estado romano, a desviou de seu foco? Será que essa aproximação da igreja, o envolvimento da igreja, tanto do Oriente como do Ocidente, com o poder civil, com o Estado romano, desviou essas igrejas do seu foco? É para você pensar, né? Para você pensar. A aproximação da igreja com o poder civil se envolve tanto com a política, a ponto de deixar os seus afazeres espirituais. Será que nessa época do século VIII, a igreja muito politizada, né? Se envolvendo com os reis, sendo comandado pelos imperadores, sendo parte do Estado, isso desviou a igreja do seu foco espiritual? Eu acredito que sim. Desviou e muito. A história diz isso. Eu quero terminar com uma palavra da Bíblia, que é o Salmo 24, verso 1, que você conhece muito bem. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra é de Deus. E nós devemos colocar nas mãos de Deus o governo dessa terra. A vontade dele tem que ser estabelecida, e não a vontade dos homens. O que a gente vê nessa época medieval, até o século VIII que nós estamos, é essa promiscuidade, me perdoe usar essa palavra, essa promiscuidade da igreja com poder temporal, a mistura das áreas, os papas, a liderança do Ocidente querendo controlar o poder civil. O poder civil no Oriente controlando a igreja, que será chamada de igreja ortodoxa. Veja só, essa mistura. Por isso que nós batistas temos um princípio da separação entre a igreja e o Estado. É um princípio batista. Isto é, o Estado cuida das coisas dele, a igreja das coisas dela. Mas todas as vezes que a igreja se misturou com o poder civil, desde Constantino, no IV século, a coisa deu ruim. Não deu certo. A igreja se prostitui quando ela se envolve com o poder político. Nós somos cidadãos e nós votamos e fazemos política quando compramos no supermercado, quando falamos nas redes sociais, porque nós somos cidadãos, tudo bem. Mas a instituição igreja não deve se misturar com o poder civil, com o poder político. Devemos fazer como a igreja, como a Bíblia nos manda, né? Orar pelas autoridades,
cumprir nossas obrigações como cidadãos. A nossa postura como igreja é esta. Mas não a instituição igreja se envolver, se filiar ao poder político como se fosse uma coisa boa. Eu não sei se uma igreja, se o povo evangélico, por exemplo, se tornasse, o cristianismo se tornasse de novo uma religião oficial e os nossos pastores assumirem cargos políticos. Eu não sei se seria bom ou seria ruim, porque é uma hipótese, né? Futura, eu não sei, mas eu sei que o passado me mostra. Todas as vezes que a igreja se juntou com o poder político, não deu certo. A igreja se prostituiu. A igreja deixou de cumprir a sua missão. A igreja perdeu o seu foco. A história diz isso. Se no futuro pode dar certo, eu não sei. Mas eu sei que no passado não deu. Portanto, nós como igreja, como cristãos, nós devemos cumprir a nossa obrigação e deixar o governo da terra para aqueles que Deus colocou. E fazemos a nossa parte como quê? Como cristãos, de orar. Orar pelo governo federal, orar pelo governo estadual, pelo governo municipal, para que eles governem debaixo da autoridade de Deus, porque, como diz o salmista, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, a terra e os habitantes da terra. O que nós temos que fazer como seres humanos é pedir que Deus abençoe os homens, para que eles ajam com justiça. Orar pela cidade, como dizia a carta de Jeremias, Deus mandando uma carta por Jeremias para o povo exilado da Babilônia. Orai pela cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Orar pelos governos, pelas políticas públicas, para que, dando certo, nós sejamos também como cidadãos, como cristãos, beneficiados aqui embaixo. Eu fico por aqui. Na semana que vem, nós teremos a nossa última aula para finalizar esse 8º século e nos preparar para a 3ª temporada já com o Império Carolíngio, o famoso Império de Carlos Magno. Deus o abençoe. Até a semana que vem.